Você já ouviu falar em síndrome de Savant? As pessoas que sofrem desse transtorno possuem habilidades extraordinárias, que alguns comparam até com superpoderes, como uma memória acima da média, a capacidade de fazer qualquer conta matemática sem a necessidade de uma calculadora, entre muitas outras coisas. Essa síndrome é muito comum em pessoas autistas, e ela ficou muito mais conhecida pelo personagem Sean Murphy, da série The Good Doctor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo e vamos para mais um vídeo. Dessa vez, falando sobre a síndrome de Savant, ou savantismo, condição presente nos famosos personagens Sean Murphy e Rayman. Bom, antes de começar o vídeo, eu peço para que deixem o like aí, porque isso é muito importante para a entrega desse vídeo para outras pessoas, né, que, assim como você, podem achá-lo útil e informativo. E ajuda também no crescimento do canal como um todo. Então, já cliquem agora aí, porque se vocês deixam para o final, podem acabar esquecendo, né? Então, vamos lá. A síndrome de Savant, também conhecida como savantismo, é um distúrbio psíquico bem raro que faz com que algumas pessoas tenham uma memória e habilidades intelectuais extraordinárias. Muitos com essa condição conseguem fazer qualquer tipo de conta sem precisar de uma calculadora, ou tocar qualquer instrumento apenas tendo ouvido uma única vez, ou até mesmo decorar imagens, figuras, desenhos, ou todo o conteúdo de um livro com muitas páginas. Por esse motivo, as pessoas comparam essas habilidades com superpoderes até, né? Mas também as pessoas com essa condição geralmente têm déficit na fala, na interação social e em atividades simples, como abotoar os botões da camisa, escovar os dentes, amarrar o tênis. Eles não conseguem fazer nada disso sozinhos, apesar das incríveis habilidades, né? Por esse motivo, essas pessoas no passado eram chamados de sábios, idiotas ou gênios retardados, ou outros nomes que hoje em dia seriam considerados capacitistas. Por isso esses nomes estão em desuso. Mas o histórico, né, desses nomes por si só explicam a condição. Os savantes são pessoas com habilidades extraordinárias para pessoas comuns, né, muito acima da média, e que, ao mesmo tempo, têm dificuldades em tarefas que, para as outras pessoas, podem parecer muito simples. Como exemplo, agora há pouco eu citei a memorização de livros, né, do conteúdo de livros inteiros. Então, geralmente essas pessoas podem decorar todo o conteúdo só de ler uma única vez. Mas, geralmente, apresentam dificuldade em entender ou interpretar o que estão lendo. Ou seja, a habilidade tem mais a ver com a memorização. Tem casos famosos relatados de pessoas savantes que fizeram coisas incríveis, né? Por exemplo, tem um americano chamado Jacob Barnett que dizem ter um QI maior que o do Einstein. Ele é a pessoa mais jovem a já ter entrado na faculdade e se tornou mestre em física com apenas 14 anos. Hoje ele tem 25 anos e é astrofísico. E além de savant, ele é autista. E aí eu entro nisso agora, né? Explicação sobre isso, porque você deve estar perguntando, tá, mas e o autismo nisso tudo? Onde entra? O que tem a ver? Eu falei que o menino tem savant e autismo, e alguns vão falar, mas não é a mesma coisa? E não. Bom, o savantismo ele é uma condição rara, mas geralmente ela está mais presente em pessoas que são autistas. Estima-se que 10% das pessoas diagnosticadas com autismo tenham também a síndrome de Savant. E em pessoas que não são autistas, isso é mais raro ainda. Ele também está presente em pessoas que têm outros transtornos ou que sofreram algum trauma. Diferente do autismo, que é uma condição com a qual a pessoa já nasce, o savantismo também já vem de nascença na maioria dos casos, mas ele também pode ser adquirido, né, entre aspas, por meio de pancadas, choques, problemas como meningite, derrame cerebral, ataques de epilepsia, entre outras coisas. Isso tudo pode fazer a pessoa desenvolver o savantismo. Tem vários casos documentados onde isso aconteceu. Quanto ao diagnóstico de síndrome de Savant, ele é clínico, né? Geralmente igual ao autismo. O médico avalia o histórico familiar da pessoa, juntamente com a aplicação de testes, avaliação neuropsicológica.
A diferença é que nesse caso também acabam sendo necessários vários exames, né? Ressonância, tomografia, para descartar hipóteses de lesão cerebral por AVC ou tumor, né, por exemplo. No autismo nem sempre pedem isso, na verdade quase nunca, a não ser que seja por rotina. E assim como o autismo, a síndrome de Savant não tem cura, por não se tratar de uma doença. Só existem terapias que podem ajudar o indivíduo a desenvolver suas habilidades sociais e intelectuais, né, com a ajuda de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, entre vários outros. Então, ser uma pessoa autista não significa necessariamente que a pessoa vai ser savante. E a pessoa pode ser savante sem ser autista. Ela é uma condição que acomete pessoas autistas na sua maioria. Mas, como explicado, pode ocorrer também em pessoas que não são autistas. Então, eu já descrevi ela erroneamente em vídeos meus como sendo um tipo de autismo, né? Então, eu aproveito para fazer essa correção aqui agora. Não é que o savante seja um tipo de autismo, é que ele se encontra mais presente em pessoas autistas. E o que ajudou a popularizar essa associação ainda mais foram produções como Rain Man, que é baseada em um autista savante que existiu na vida real, chamado Kim Peek, que assim como o próprio personagem não conseguia realizar ações simples, como abotoar a camisa, mas ficou conhecido por decorar mais de 12 mil livros na íntegra, né? E também a série Good Doctor, onde o protagonista, Sean Murphy, é autista e savante. E geralmente ele é ajudado pelo savantismo em vários momentos, né, no exercício da profissão dele. Ambos os personagens aí têm as duas condições, além da Temple Grandin, né, que é uma das autistas mais famosas que se tem conhecimento, e que também tem seu próprio filme contando a história dela. Todas essas obras que eu estou citando aqui foram mencionadas no meu vídeo anterior, né, que foi justamente sobre isso. Apesar da associação entre as duas condições, a síndrome de Savant começou a ser estudada muito antes do autismo. Enquanto que o conceito de autismo só surgiu no século XX, a síndrome de Savant é estudada desde o século XIX. E ela foi mencionada pela primeira vez no século XVIII ainda. O primeiro a descrever ela com detalhes e dar os primeiros diagnósticos foi um médico chamado John Langdon Down, né, em 1887. O mesmo descobridor da síndrome de Down, né, que leva o seu nome. A maioria dessas síndromes, inclusive, leva o sobrenome do seu descobridor, né, ou daqueles que a estudaram primeiro. Síndrome de Down, síndrome de Rett, síndrome de Munchausen, síndrome de Asperger, né, que é um tipo de autismo, apesar do nome não ser mais utilizado hoje em dia devido a várias polêmicas, aí, né, o diagnóstico de síndrome de Asperger sequer existe mais, né? Mas aqui eu estou citando só como exemplo, né? Então não preciso entrar nisso. É sempre o nome de quem descobriu. Síndrome, no caso, é um termo bastante utilizado na medicina e na psicologia também, né, para caracterizar o conjunto de sinais e sintomas que definem uma determinada patologia ou condição. A síndrome pode ser uma doença ou um transtorno. Eu já fiz um vídeo explicando a diferença entre doença e transtorno. O autismo se encaixa na categoria de transtorno. Mas enfim, como eu estava falando sobre os nomes, né, sobrenomes, tem uma ou outra exceção em relação a esses sobrenomes, mas no geral é isso. E uma dessas exceções é a própria síndrome de Savant. É um termo que em francês significa sábio. Daí a síndrome do sábio, nome pelo qual também é conhecida. O Down não poderia colocar o seu nome em duas síndromes, né? Já tem a síndrome de Down. Então ele nomeou a síndrome como Savant, em referência a Benjamin Rush, conhecido como o pai da psiquiatria americana, que foi o primeiro médico a identificar e iniciar o estudo da síndrome de Savant ainda no século XVIII. Então, o nome é mais antigo ainda. O Benjamin Rush descreveu o caso de um rapaz chamado Thomas Fuller, onde ele considerava atípica a grande habilidade e inteligência dele, pois ele possuía muita facilidade em fazer cálculos, mesmo que não tivesse conhecimento sobre as fórmulas matemáticas. Mas isso ficou meio que no esquecimento, e aí um século depois o Down descobriu e diagnosticou 10 pessoas com a síndrome de Savant.
entre os quais um menino que memorizou inteiro o livro O Declínio e Queda do Império Romano e conseguia recitá-lo de trás para frente. Para descrever a síndrome, o Down usou primeiro o termo idiot savant, né, ou idiota prodígio, porque naquele tempo idiota era um termo científico, né, usado para denominar pessoas com o QI abaixo de 25. É daí que surgiu o termo que hoje em dia é usado geralmente como forma de insultar as outras pessoas, né? Mas aí em 1988, por causa do cunho pejorativo do nome, né, ela passou a ser chamada então de síndrome de savant. E também existem pessoas savantes com todo tipo de QI, né? Então viram que o nome, além de inapropriado, também estava errado. Com o passar dos anos, os médicos perceberam que essa síndrome é uma crise neurológica que atinge as habilidades de um indivíduo, mas não o impede de aprender e se desenvolver, né, e até socializar como qualquer outra pessoa. Desde que a síndrome foi descoberta, os avanços na ciência e na medicina permitiram uma visão mais detalhada da condição, através de exames como a ressonância magnética, por exemplo, né? Mas até hoje ainda não existe uma explicação exata para como ela ocorre. A teoria mais aceita é a de que o cérebro humano acha um jeito de compensar danos em um hemisfério, né, do cérebro, seja em caso de nascença ou trauma, com o outro hemisfério. A ativação de outra região cerebral, então, causa o aparecimento de capacidades até então adormecidas. Geralmente a perda é no hemisfério esquerdo do cérebro, que é responsável por habilidades como raciocínio lógico, habilidades simbólicas e até a fala. A compensação, então, é feita com a ativação do lado direito, que acaba despertando habilidades relacionadas a esse lado, como arte, música, cálculos matemáticos, capacidade de aprender várias línguas, programação de computadores, conhecimento em áreas específicas, como medicina, né, igual do personagem. Enfim. Bom, conte nos comentários pra gente aí se você já conhecia sobre esse transtorno. Até o próximo vídeo. Gratidão.